Fala, grande nação coral. Que coisa linda essa nossa torcida, né, velho? O que a gente vai falar da nossa torcida nessa Série D de 2025? Os números estão aí e não precisa a gente falar muita coisa, né? Quem está acompanhando sabe. Mais uma vez nesse último jogo, né, em casa, né? Em casa, entre aspas, porque não é no Arrudão, mas na Arena Pernambuco, né? Nosso último jogo. E a torcida deu mais um show, né? Dessa vez, inclusive quebrando o recorde, né, o recorde de público. Mas é isso, falar da nossa torcida é chover no molhado, a gente já sabe já, e mais uma vez fez bonito. E essa torcida é quem mantém esse clube gigante, quem mantém esse clube grande é essa torcida, né? A gente sabe disso. Assim, eu queria falar sobre esse jogo, né? Santa Cruz e Barra, né? O primeiro jogo da final da Série D. A gente saiu perdendo, largou perdendo, né, o jogo. E o que causou logicamente, uma grande tristeza na torcida, né, nos mais de 45.500 torcedores que estiveram na arena. E uma frustração em geral na torcida, né? E aí eu vou trazer nesse vídeo alguns recortes de alguns canais, né, que falam do Santa Cruz, alguns canais bastante conhecidos por vocês, pela massa tricolor, que eu também acompanho. Eu peguei alguns recortes. Por quê? Porque eu acho que a gente foi revoltante perder esse jogo, da forma como perdemos, né? Mas assim, eu acho que a revolta na torcida, isso aí é normal, a gente já sabia, mas essas pessoas que estão, né, que tem esses canais que falam do Santa Cruz, eu acho que no momento, né, eles abordaram de uma forma assim muito efusiva essa derrota. E aí eles já falam, assim, a gente falando, eu acho que não era o momento ainda para a gente debater 2026, para a gente levantar todos os problemas desse elenco, da comissão técnica, da diretoria, né, do departamento de futebol. Eu acho que foi debatido tudo, né, num momento que não era o momento certo. Eu acho que era para a gente debater esse jogo do Santa Cruz de Barra, o primeiro jogo da final. Daí para trás, o que aconteceu, levantar para dar sustentação ao argumento. Mas assim, daqui para frente a gente não deveria debater, até porque a gente ainda tem o segundo jogo lá. A gente ainda vai ter a segunda partida, né? O campeonato não acabou. Então, eu acho que a gente trazer 2026 para agora não é legal da nossa parte, não é inteligente. Veja bem, isso aqui não é simplesmente para criticar as pessoas que fizeram isso, mas antecipar fatos futuros, antecipar decisões, antecipar decisões que precisam ser tomadas de elenco, de diretoria e de clube. Eu acho que foi um tanto quanto infeliz e precipitado, mas assim, eu acho que está no fervor do momento, né, no calor do momento. Às vezes é uma estratégia de algum deles, até para mexer com o nosso elenco, para mexer com o clube, né? Assim, eu trouxe alguns recortes aí para vocês darem uma olhadinha, e em seguida eu volto. Não sai daí não, porque em seguida eu vou voltar, aí vou dar a minha opinião sobre esse jogo, a minha opinião sobre o resultado, a minha opinião sobre o próximo jogo, quais as chances a gente tem, o que é que a gente pode esperar, e sobre alguns comentários que foram feitos, já que foram levantados, eu dar a minha opinião também. Saudações tricolores. Salve, salve Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área. Cheguei agora da arena. Cheguei agora da arena e, velho, não tem muito o que falar não, rapaziada, desse jogo aí não. Talvez tenhamos pego o melhor time da Série D. E é isso, o time mais eficaz da Série D. O time que tem a melhor defesa da Série D, talvez, o Barra.
um time que foi eficaz, que faltou pra gente, né? Eu vou chegar aqui, o Santa Cruz jogou mal. O Santa Cruz jogou mal hoje, sério. Eu não acho que o Santa Cruz jogou mal hoje. Sem resenha mesmo, eu não acho que o Santa Cruz jogou mal. Agora, talvez, provavelmente, seremos bivice da Série D. Né? Já fomos vice em 2011 e talvez seremos agora em 2025. A Santa Cruz cometendo muitos erros de passe, erro de, assim... O Santa Cruz cometeu muitos erros hoje. O Santa Cruz foi um time que errou mais do que o normal hoje. Certo? Agora, ô Marcelo Cabo, que time é esse, hein? Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, hein? Eu falei isso aqui já e vou repetir. Sinceramente, torcedor, eu, esse ano, não vi o Santa Cruz jogar uma grande partida. Dizer, esse jogo o Santa Cruz jogou muito bem. Claro que o importante era sair da Série D, desse porão de Série D, e conseguiu. Esse foi o maior feito. E assim, já vou adiantar, galera, e dizer, para mim, só 20% desse elenco, para mim, ficaria para 2026. Só 20%. E alguns jogadores, eu já falei, mas vou repetir durante a semana aqui. Para mim, comissão técnica, muito obrigado, Marcelo Cabo, pessoal, até logo, um abraço, é importante, mas vocês seguem o caminho de vocês e eu vou cuidar. Porque 36 milhões que o Santa vai investir no futebol no próximo ano é para formar um time de Série B para jogar Série C sem risco e, claro, subir para a Bezona. Eu penso assim, esse acesso, galera, sinceramente, eu não vou credenciar o time não, vou credenciar a torcida que botou o time na Série C. Porque, pelo amor de Deus, cara, esse time do Santa é um negócio impressionante, cara. Ô, Thiago Galhardo, cadê a bola, meu irmãozinho? Tá jogando só com o nome, né? E ainda aprontando, né? Nada. Um dia em que o Santa Cruz não esteve bem novamente, o Santa Cruz não foi bem na partida e com sempre Thiago Galhardo não jogando bem nesses mata-mata, mas ele permanece no time. Isso é complicado, você jogar com 10 jogadores, porque o Thiago nunca correspondeu no mata-mata. Na primeira fase tudo bem que ele fez alguns gols, mas aí no mata-mata, infelizmente, ele não está correspondendo e a torcida já está pegando no pé dele. Santa Cruz perdeu a primeira partida da final contra o Barra ontem, Arena Pernambuco, 2-1 de virada, num jogo em que você teve uma certa ambiguidade. O Santa Cruz foi da volúpia à mediocridade dentro do mesmo tempo de jogo, inclusive, e dentro da mesma partida. Caminha e o Santa Cruz não consegue fazer o gol e o jogo termina 2-1 pro Barra, o Barra leva a vantagem para a final. A final está decidida. Veja só, gente, é bem complicado. Sincero e honestamente falando, dos times que eu vi jogar na arena contra o Santa Cruz, o Barra me mostrou ser o de menor poderio em termos de ofensividade, agressividade, e de que fez o Santa Cruz passar temor no jogo. Não vi. Eu, sinceramente, não vi um futebol extraordinário ao ponto de dizer que a final está decidida, mesmo o Santa perdendo o jogo em casa. Podemos ganhar o jogo fora, decidir nos pênaltis, ou quem sabe ganhar o jogo fora e ser campeão de era. Acho essa uma possibilidade mais remota. Como torcida de time grande tem que fazer, foi o que a torcida do Santa Cruz fez hoje. Pena que esse time do Santa Cruz, alguns jogadores não merecem envergar essa camisa. O Thiago Galhardo é um cone, torcedor. É um cone, Thiago Galhardo é um cone. Não corre, não marca, não antecipa jogadas. A única bola que ele teve ali para finalizar, o goleiro defendeu. O Thiago Galhardo hoje é o centroavante mais fácil de ser marcado no Brasil. Porque o zagueiro, nem suar o zagueiro soa. É um homem a menos. Então, o Thiago Galhardo foi mais uma vez um jogador peça nula nesse time do Santa Cruz. E detalhe, não joga o jogo da volta. Automaticamente já está de férias. E aí, no meu ponto de vista, é um jogador que já tem que abrir a lista de dispensa para o próximo ano.
Tá na cara que o Thiago Galhardo já não vai entregar mais, torcedor. E aqui eu já vou dar logo minha opinião, tá? Independente do resultado final, que é o jogo no final de semana, no próximo sábado contra o Barra lá, se for campeão ou se não for, esse time do Santa Cruz, ele não merece, muitos deles, ficar para 2026. Tem que fazer uma reformulação muito grande, mas muito grande mesmo, torcedor. 60% tem que sair, urgentemente. Papai, por que ele tá bravo? Ô, minha filha, é porque o Santa Cruz perdeu. Coitado do Santa Cruz, coitado do meu Santinha. Renatinho foi feliz quando ele disse que 20% desse time ainda é muito. Galhardo, ele falou a verdade. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Nojento. Marcelo e Thiago Galhardo, tira essa farda preta que tu não merece não. Pede pra sair. Obrigado por esse vídeo prestado. Pode mandar todo mundo embora. Série C, nenhum daí serve. Marcelo Cabo, tu é muito fraco, cara. Tu é muito fraco, horrível. Hoje foi bom. Marcelo Cabo já deu, Galhardo já deu. Vamos embora. Fazer uma coisa. Perde contra o Alto que esse cara erra na substituição. Ei, muito obrigado, Marcelo Cabo. Você fez o impossível. Obrigado não, vai tirou leite embora. de pedra, mas vaza. Galhardo, leve Galhardo junto. Pode-se embora. Galhardo é um ameno dentro de campo, é um cone. Ele é um cone. Galhardo, tu tem que entender que na semana de jogo importante, tu tem que parar de mimimi e fazer gol, pô. Se tu quer ser estrela, tu faz gol, fica calado, faz gol. E Marcelo Cabo, Galhardo se arrastando em campo, meu filho. É um a menos, ele não corre pra ninguém. Galhardo, cala a boca. Renatinho, tem história, tu ainda não tem história não. Tu acha que subir pra Série C é história do Santa Cruz, é? Dá um título, pô. Mostra lá no jogo de volta. Galhardo, meu amigo, eu quero saber qual foi a mentira que Renatinho falou. Não é 20% não, pra mim esse time. Sai todo mundo, começando por Marcelo Cabo, esse treinador retranqueiro, pilantra. Temos que dar graças a Deus que subimos, mas temos um técnico frouxo que não tira quem tem que ser tirado. Mas vamos agradecer o nosso acesso. Vamos levar o título lá dentro deles. 1-0 e Roqueiro pega 2 pênaltis. Lembre de mim semana que vem. Análise do primeiro tempo. Santa Cruz foi bem. Santa Cruz, até os 25, foi um Santa Cruz muito forte, com apoio de sua torcida. Depois, quando faz o gol, dá uma acomodada. Aí você começa a deixar a equipe do Barra jogar. E não poderia. Lá, os jogadores do Santa Cruz não entenderam o que é essa torcida. Mais de 45.500. Mais de 45.500 torcedores. Os jogadores não conseguiram performar, não conseguiram render. Com as alterações que o Marcelo Cabo também fez no segundo tempo, não surtiu efeito. Por um simples motivo, falta de qualidade no elenco. Então, Rodrigo, é um Santa Cruz para mim que pode ser que consiga um bom resultado lá, mas tem que jogar muita bola. Tem que jogar o que ele não conseguiu jogar nesses mata-matas. Nessa fase final, eles não conseguiram. Então, é um time que precisa jogar muita bola. O Santa Cruz ele precisa jogar tudo que não jogou até agora nesse mata-mata. Nesses jogos finais. Não, o que ele precisa, ele precisa. O problema é, dá pra acreditar que ele vai jogar? Eu acho que dá. Eu também, porque assim, a gente já viu... Agora eu vou te dizer por quê. Ah, Porque Thiago Galhardo tomou o terceiro amarelo, não vai joga. jogar. Não. O ruim foi Balotelli tomar o terceiro. Fala, grande nação coral. Então, eu gostaria de começar esse comentário falando o seguinte. Os números por si só são frios, né? Uma frase que diz: os números são frios. Porém, os números sempre dizem alguma coisa. Não é adivinhação, não tem adivinhação. Tudo que a gente vai ver, principalmente falando-se de futebol, a gente vai para os números, né? Esse jogador, como é que foi o ano passado dele? Quantos gols ele fez? Quantas partidas ele jogou, né? Qual é a minutagem que esse cara tem? Aí tudo bem, qual era o time que ele estava jogando? Qual era a série? Então tudo são números. Aí você vai analisar Santa Cruz e Barra e a gente vê que esse resultado da vitória do Barra no Arruda não é surpresa nenhuma. Se você fosse arriscar um prognóstico de acordo com os números, você tinha que imaginar uma vitória do Barra. Essa é a realidade. Dura pra gente, mas é a realidade. Então, assim,
para mim, não foi surpresa. Até porque a gente pega o Barra, ele é um time sólido, é um time que ele conseguiu o que o Santa Cruz não conseguiu no campeonato. Solidez, né? É um time que conseguiu se manter sólido do começo até agora, né? O Barra foi primeiro do grupo dele. Tá certo que ele foi igual o Santa, empate com o segundo colocado, foi primeiro em número de vitórias. Ele fez até menos pontos do que o Santa, né? O Santa fez 27 junto com o América e ele fez 26. Porém, a partir dali, ele ficou em primeiro do grupo, que a gente não conseguiu. E a partir dali, nos mata-matas, o gráfico dele é crescente. O gráfico do Barra é crescente. Já o Santa Cruz fez um primeiro turno muito bom, como a gente já sabe. A partir do segundo turno, caiu de produção e assim, o técnico não conseguiu mais alavancar, o time não conseguiu mais responder. Então, assim, porém, o que a gente não pode negar é que o time é comprometido, o elenco muito comprometido, identificado, o treinador e comissão técnica identificados com o clube, seríssimos, trabalhadores. Então, assim, isso nos deu o acesso. Mesmo a gente não conseguindo ser superior aos nossos adversários, mesmo a gente não conseguindo, pasmem, encurralar nossos adversários jogando em casa, com mais de 40 mil em todos os jogos da fase de mata-mata, a gente não conseguiu encurralar os nossos adversários. Jogando em casa com o estádio lotado, todos os jogos. E o que é que me deixa mais abismado é que a gente, em alguns jogos, como diante do Altos, diante do Sergipe no jogo da volta, a gente fez o primeiro gol nos primeiros minutos. Ou seja, a gente deu um murro, o lutador ficou nocauteado em pé e a gente não foi para cima para derrubar. A gente esperou ele respirar. Respirou e tivemos problemas. Esse é o grande problema do Santa Cruz, que não dá para entender. Aí, assim, a comissão técnica, a gente tem que apontar a comissão técnica como responsável, porque a culpa os jogadores não fazem. Assim, eu acho que a gente pecou muito no ataque, muito, não é pouco não, muito. Se a gente pegar os jogos do Santa, desde o segundo turno para cá, a gente perde uma enxurrada de gols. Aí meu treinador chega na coletiva e fala: porque a gente criou, não estou preocupado com o que a gente criou. Mas eu acho que tá aí uma preocupação muito grande. Se a gente se preocupasse mais, a gente teria talvez resolvido o problema. Thiago Galhardo, tão criticado aí, é o que a torcida escolheu, o que todos os colegas aí de comentar, que tem canais de Santa Cruz, escolheu, né? Chamado de Cone, chamado de um a menos, aí reforço porque não vai jogar. Então, assim, esses dois temas é o mais gritante, né? Aí falaram sobre 2026, de não continuar com o Marcelo Cabo, de não continuar com o Thiago, que a maioria do elenco, que Renatinho estava certo no comentário, que a maioria do elenco não dá e tal. Então, assim, eu vejo assim, que houve uma moderação um pouco mais do pessoal do Cast FC, né? Rodrigo Raposo e Ricardinho Rocha, conseguiram fazer uma análise mais fria, né? Assim, mais técnica, vamos chamar assim. Reginaldo do É Tempo de Santa Cruz também conseguiu ser mais comedido ali nas ponderações. Noronha também, do Santa, o mais querido. Porém, né, Diego Godin, Roberto Nascimento, foram muito duros assim nas críticas e antecipando 2026. É nessa parte que eu não concordo. Não que eu não concorde assim, com o que eles falaram. É o que todo mundo está pensando da torcida. Que Marcelo Cabo... eu vou dizer a minha opinião, que eu acho que mais ou menos para dizer porque eu entendo, né, a crítica deles. Que eu acho que Marcelo Cabo acabou não conseguindo. Assim, o Santa Cruz caiu no segundo turno. A partir do segundo turno, durante todo o mata-mata até hoje, né, até esse primeiro jogo do Barra, com os mesmos defeitos. E a comissão técnica não conseguiu resolver isso. Não conseguiu corrigir. A gente foi um time que eu considero, como a maioria da torcida falou, e eu concordo, covarde dentro de casa, porque a gente
a gente não agrediu. Todo mundo chegou aqui, se sentiu bem jogando num estádio com 40 mil torcedores contrários, se sentiram bem. De que é a culpa? Nossa, do nosso time que deixou eles se sentirem bem. E pior, a gente contra o Altos, contra o Sergipe, nós fizemos um gol no começo do jogo, que é o que todo time sonha. Jogar em casa, estádio lotado e fazer um gol rápido. Ou seja, tem que ir para cima. Não deixar respirar o tempo inteiro. Bola, 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 bola. Não, a gente recua. E o meu treinador, ele tem uma máxima, né? De mata-mata não se joga, se ganha. E nosso time é um time copeiro. E aí, nesse ponto é que assim, ele tem razão, né? Tem razão, essas frases têm razões de ser, mas não é assim. Eu acho que um mata-mata você tem que. Se não adianta você tá jogando em casa com 40 mil torcedores dentro de campo, você fazer um gol no começo do jogo e isso não faz diferença no jogo, então eu não sei o que é que pode fazer. Eu acho que você tem que jogar um mata-mata. Sabendo que são 180 minutos, você nunca deve esquecer que são 180 minutos. Aí, como ele fala muito, para manter o time equilibrado, você não vai atacar desordenadamente, mas você tem que ter um sistema de jogo que agrida o adversário o tempo inteiro, para você tirar proveito disso e tentar decidir no primeiro jogo, que é na sua casa. Você tem que tentar ir para cima o tempo inteiro. Então, assim, desde do segundo turno para cá, que eu não entendo. Eu acho que a gente tem 2 jogadores que é difícil você encontrar hoje. Você ter Thiaguinho e Giovani. Qual é o time que consegue ficar sossegado se você tiver esses 2 caras o tempo inteiro lá, desafogando? Apertou, você contra-ataque com esses 2 caras. Eu acho que o grande problema do Santa Cruz foi ataque, porque a nossa defesa ela começou a se ajustar. Então aí vem dois casos de Marcelo Cabo para a gente pontuar. Eu acho que ele demorou muito a tirar Felipe Alves do gol. Demorou muito a colocar Rock Kennedy. Segurou até onde deu. Então se complicou muito. E a mesma coisa com o Galhardo. Ele segurou o Galhardo até agora. Galhardo não vai jogar na final. A gente já sabe porque ele não vai poder jogar. Aí tudo bem, pode dizer que teve problema, que a Ariel estava machucado. Não, mas Thiago Galhardo, ele demonstra claramente assim, tropeçando com a bola. Tipo assim, quando ele chegou, ele estava nesse nível. Depois ele deu uma melhorada, fez umas arrancadas da zaga até na frente, fez uns gols bonitos e não sei o quê. Depois ele caiu de novo fisicamente, começou a tropeçar com a bola sozinho, não consegue segurar uma bola, dá 2 passos e perde a bola. Tipo, isso aí, você não pode nem imaginar que ele vai estar ali na área fuçando, com uma bola que está ali cruzando, ele vai estar ali para conferir, não tá, para carimbar, né? O atacante ele não vai estar. Então, assim, a gente perdeu muito com isso. Eu acho que o treinador, ao segurar a Galhardo ali, ele arriscou, inclusive, o acesso. E arriscou, não conseguiu acesso. Mas, aos trancos e barrancos, certo? Não podemos aí tirar o mérito de um time que trabalhou, de uma comissão técnica que trabalhou, de uma comissão técnica, de uma diretoria que trabalhou. Então, assim, porém, eu acho que um clube do tamanho de Santa Cruz, com o investimento que foi feito, a maior folha da Série D, o presidente disse, se não for a maior folha, com certeza é uma das maiores folhas. O investimento foi feito, sendo tudo pago direitinho em dia, como todo mundo fala que foi. Não pode jogar desse jeito em casa com 40 mil torcedores em campo. Não dá para jogar desse jeito. Não estou dizendo aqui que futebol é uma ciência exata. Até porque a gente tem bons exemplos que a gente pode pontuar. Por exemplo, o Asa e o Aparecidense, a gente pode pontuar. A gente pode pontuar o Macri, né? Que ninguém dava nada, se classificou em quarto no seu grupo com uma das menores pontuações e chegou eliminando justamente o Asa, com 2 vitórias, uma na casa do adversário 3-0. Então, assim, isso conta a favor do nosso time. Então, assim, feitas essas pontuações negativas aqui, e tem muito mais coisa, mas aí eu vou deixar para um próximo vídeo, como eu falei. Eu estou tocando nesses pontos para até corroborar com o que todos os outros falaram aí, que eu trouxe aqui nesse vídeo. Então eu queria tocar no assunto, mas eu acho que não era assunto para a gente debater agora. Elenco para 2026, técnico, comissão técnica. Mas já que foi falado, eu vou trazer os pontos positivos agora, que a gente não pode esquecer. O Santa Cruz conseguiu acesso. Ponto. Isso aí é uma coisa que a gente não pode... Não tem mais. Conseguiu acesso. Ponto. Então, essa comissão técnica que está aí, com a diretoria,
com esse departamento de futebol, né? Com o nosso CEO, Pedro Henriques, com Arley, né? Com o Marcelo Cabo e companhia, conseguiram acesso. Esse elenco que aí está conseguiu acesso. Então, assim, não é por acaso. Eu acho que a gente, tudo isso que eu já falei antes, a gente foi inferior aos nossos adversários no mata-mata, sofremos muito para conseguir o acesso. Mas assim, a gente tem que olhar os pontos positivos. Por exemplo, a gente foi para 2 decisões por pênalti e ganhamos bem, como há tempos não via. Quando eu digo há tempos não víamos, não é só em questão de Santa Cruz, não. Até a seleção brasileira, em outros momentos, não conseguiu estar bem treinada com pênalti. Assim, tanto o nosso goleiro, que foi crucial, ao Kennedy, como nossos batedores. Eu estava olhando, nós batemos 7 pênaltis contra o Sergipe e convertemos 5. E nós batemos 4 pênaltis contra o Altos e convertemos 3. Ou seja, quer dizer que nós batemos 11 pênaltis e convertemos 8. 11 pênaltis e convertemos 8. E desperdiçamos 3. E saímos vitoriosos nos dois embates. Isso não é casual, é trabalho, né? É trabalho e outra coisa, é personalidade, é frieza. O próprio Galhardo bateu alguns pênaltis, eu acho que foram 3 pênaltis durante a Série D, converteu os 3. Bateu contra o Sergipe, converteu, né? Jogadores como Balotelli, que despontou aí, é um dos mais aclamados pela torcida, e bateu 2 pênaltis e fez. Então, assim, é o cara botar a bola debaixo do braço, como o Galhardo colocou, e como o Balotelli colocou, e como todos os outros que bateram, né? Colocou. Não é fácil, é treinamento e personalidade também. Então a gente não pode esquecer isso nesse momento. E aí, para concluir, para não ficar muito longo o nosso bate-papo aqui, eu vou falar o seguinte: a gente precisa, os números, como eu falei lá atrás, são frios e sempre contam alguma coisa. Se a gente for analisar os números, o Barra está muito próximo do título, muito próximo. Não só porque ganhou aqui o jogo, porque o seu retrospecto durante o campeonato, e principalmente agora durante o mata-mata, durante o campeonato, na primeira fase, o Barra teve 4 derrotas, certo? Porém, se a gente for analisar, o Santa só perdeu em casa para o Central, nessa Série D. Só perdeu em casa uma vez e para o Central, né? Aquele 1-0 lá. Então, para você ver que os números eles vão ali se entranhando, se confundindo. Só que o Santa Cruz, nesse mata-mata principalmente, eu vou esquecer um pouco a primeira fase agora, no mata-mata o Santa Cruz não tem uns números bons. O Santa Cruz, você pode dizer, reverteu, como o nosso treinador falou, mas a gente reverteu um placar que a gente perdeu fora e reverteu em casa. E o Barra não perdeu nenhum jogo nesse mata-mata. Ele no máximo empatou. Em casa ele venceu todos os jogos do mata-mata. Todos os mata-matas ele venceu em casa. E agora contra a Inter de Limeira, que eu considero, a gente sabe, o Inter de Limeira é uma camisa de peso, né? Já foi campeão paulista. É um time tradicional. Time do interior paulista são muito fortes. E o Barra ganhou os 2 jogos. Ganhou em casa e ganhou lá em Limeira. Então, assim, o Barra em casa tem um retrospecto super positivo. E o Santa, como visitante nessa Série D, só ganhou do MAC lá. De 1-0, fez o outro gol que o juiz anulou lá, mas perdeu para o Sergipe, empatou com o Altos 0-0 e empatou em 1-1 com o América, que foi o jogo do acesso. Só que números estão aí para serem contrariados, né? A grande prova, mais uma vez, eu vou tocar no assunto de novo, é o MAC com o Asa, né? Contrariou totalmente, como o Aparecidense também, né? Então, assim, a gente não pode estar aqui enchincalhando, né? Atacando esse elenco, atacando todo o time, se o campeonato ainda não acabou. A gente ainda tem um jogo, né? São 180 minutos, como o treinador gosta muito de falar. Tá em aberto. Vamos assistir o jogo. Quando acabar aquele jogo lá,
a gente debate 2026. Eu, se olhar para os números, acho que a gente está bem longe do título e o Barra bem perto. Mas, se tratando de futebol, se tratando de Santa Cruz, dessa camisa aqui, é pesada, a gente tem que acreditar. Esperar o jogo acabar para poder a gente ver o que é que acontece. Depois a gente debate 2026. Eu acho que é isso. Não estou aqui simplesmente criticando o pessoal que fez isso. Eu super entendo. Trouxe eles como exemplo, porque eu assisto, gosto do canal. E outra coisa que eu queria colocar aqui. A torcida tricolor, que vê aqui os recortes que eu fiz do vídeo deles. Não tire conclusões em cima disso, porque tem todo um contexto, né? A minha intenção aqui não é que vocês vejam um pedacinho e, não, eu estou falando porque esse tema aqui, muito falado de elenco 2026, que não vai ficar a maioria, que não é para ficar, que tira o técnico, que tira Galhardo. Aí eu comentei em cima desse e coloquei esses recortes, mas eu queria, se vocês, para tirar alguma conclusão, veja o vídeo do pessoal, quem não viu ainda, porque eles são muito assistidos, vejam o vídeo inteiro para poder tirar alguma conclusão aqui, para a minha ideia aqui não sair de outra forma, certo? Que a minha ideia aqui era só trazer um pouquinho de cada um para mostrar como ficou, né? Como o pessoal, na sua maioria, ficou. Tem até no cast FC, né? Rodrigo Raposo e Ricardinho Rocha, eles trouxeram alguns torcedores, eu peguei alguns recortes dos torcedores também, praticamente a maioria falando de Galhardo e Marcelo Cabo. E para concluir esse tema de 2026 que foi trazido antecipadamente ao meu modo de ver, eu continuaria com o Marcelo Cabo. Por quê? Porque o cara é trabalhador, o cara é honesto, o cara se identifica com a torcida, super assim, capaz, tem currículo, super educado. A gente não vai pensar que a gente vai ter aí na Série C um cardápio de torcedor, de guardiolas para vir para Santa Cruz, não. Então, assim, para mim, Marcelo Cabo é um bom nome, é um nome forte, é um nome, apesar de tudo que eu pontuei aqui, mas são coisas do percurso que acontece mesmo. Poderia a gente não ter nem classificado, né? Mas assim, eu acho que ele chegou aqui, colocou o nome dele, se identificou com o clube, roeu o osso, aí agora a gente pega e diz, não, o cara não tem que ficar. Eu acho que tem que começar 2026 com ele. A gente deve lembrar que ele não começou o elenco, não montou o elenco, ele trouxe algumas peças, mas ele pegou o que tinha aí e fez isso aí. Então, eu acho que a gente tem que começar um 2026 com o Marcelo Cabo, ele montando o time junto com o departamento aí de futebol, a diretoria, montar o time, contratar. Agora, tem que assim, fazer um 2026 diferente, mas aí é outro assunto. É começar o ano e ver como vai, né, o andamento do futebol. E Galhardo eu também ficaria, assim, eu ficaria da seguinte forma, Galhardo acabou há pouco tempo, eu até falei em outro vídeo, falar que não teve uma pré-temporada, o que é verdade, e que é isso que está atrapalhando ele, que eu acho que tem grande chance de ser isso mesmo. Como eu falei, ele chegou muito mal fisicamente e depois ele deu né? Ficou linear, começou a dar umas arrancadas, fez uns gols, né? Aí interessantes, fez umas jogadas e agora o gráfico dele caiu de novo. Então, assim, pode ser, para mim é para a parte física mesmo. Então, assim, Galhardo ficar, se ele quiser ficar, eu como Santa Cruz ficaria com Galhardo. Logicamente, o que eu não concordo é Galhardo ter sido titular esse tempo todo. Eu acho que ele já deveria ter saído do time há muito tempo. Aí, tentar se recuperar e ir voltando durante as partidas. Se eu monto esse... Assim, eu acho que o Santa Cruz deveria ser montado com Giovani do lado, Thiaguinho do outro, aí uma hora Renato ali, uma outra hora Ariel, e Galhardo recuperando, entrando nas partidas aí para colaborar, né? Mas aí eu acho que Galhardo foi muito importante no elenco, dentro de campo em alguns momentos, em outros, nessa reta final ele foi muito mal, e aí eu acho que a culpa é do treinador dele continuar em campo, né? Não é dele. Foi muito mal na reta final, mas ele foi muito importante. Na primeira fase ele deixou 6 gols, que os artilheiros estavam com 8, os artilheiros de toda a competição. Ele foi muito importante, a gente viu em vários momentos do grupo, com o grupo lá, com os funcionários. Ele
trabalhou, né? Trabalhou. Então, assim, o problema de o cara estar em campo mal é culpa do treinador. Então, o treinador deveria ter sacado ele antes. Mas, assim, outro ponto que eu acho muito importante também é que a gente não sabe o dia a dia. Quem sabe o dia a dia é o treinador. A gente tem essa opinião cá de fora, mas lá dentro a gente não sabe o que é que está acontecendo. Outra coisa, outro ponto que Marcelo Cabo demorou muito muito a resolver foi o William Alves. O William Alves foi o melhor jogador do Santa Cruz naqueles 2 jogos desastrosos contra o Sport com o Itamachule. E quando o Marcelo Cabo chegou, o William Alves foi para o banco. Passou muito tempo no banco. Os jogos que entrou, foi o melhor jogador em campo e continuou. Até ele demorou muito. Então, essas 3 coisas Marcelo Cabo demorou muito a resolver. Trazer o William Alves para titular, colocar Roquene no gol e Galhardo no banco. Eu acho que essas 3 coisas foram os maiores erros. Mas ele teve muitos acertos. É um cara estudioso que montou o time de acordo com os adversários. Agora, faltou emplacar um sistema de jogo. Faltou dar canseira nos times aqui dentro, jogando em casa, com a maior folha da Série D e com 40 mil no estádio. A gente não amassou nenhum time aqui. Muito pelo contrário. A gente levou sufoco, a gente ganhou do Sergipe, estava ganhando 2-0, levou um gol, como todos esses gols que o Santa Cruz vem levando, da mesma forma. Uma falha ali generalizada ali atrás, o Natan, o Kennedy poderia ter pego, a bola foi meio em cima, foi de supetão, aquela coisa, levamos o gol, tivemos que ir para os pênaltis. Tava ganhando do Altos, perdeu uma enxurrada de gols, levou aquele gol lá no finalzinho, do mesmo jeito de sempre. Jogou com a América. Eu acho que, pra mim, foi o melhor jogo do mata-mata do Santa Cruz. Foi Santa e América aqui. Eu acho que foi o melhor jogo do Santa Cruz dos mata-matas. Ganhamos de 1-0. Lá, fora, a gente jogou muito ruim contra o Sergipe. Contra o Altos, a gente foi muito aplicado, né? Mas daquele jeito, do sufoco, com o bumbum na parede, para poder passar de 0-0 lá com o Altos. Contra o América, eu acho que a gente fez um bom jogo também, mas sempre inferiorizado e passando muito sufoco. Assim, tinha que ser. Além da aplicação, da seriedade, da hombridade do elenco e da comissão, de diretores, de todo mundo, mas a gente passou muito sufoco. Aquela bola que o Roquene salvou lá em cima da linha, bate e rebate, o cara ficou em cima da linha e não entrou contra o América no acesso. São coisas assim, mas resumindo, estamos na Série C e ponto. E vamos para a final, não está perdido, a toalha não está jogada e a gente pode reverter esse placar lá. Saudações tricolores.